Olá, amados, graça e paz. Sou o pastor Paulinho, aqui da Igreja Vida de Antonina. Nós estamos nessa terça-feira, dia 12 de maio. Peço licença para entrar aí na sua casa. Talvez você está no seu carro, no seu smartphone. E nós temos uma palavra para compartilhar com você nessa terça-feira. Estamos felizes em poder estar com você nesta maneira online que o Senhor tem nos proporcionado. E hoje Deus tem colocado uma palavra no nosso coração e a palavra é justamente essa. A promessa é sempre maior do que o deserto. A promessa é sempre maior do que o deserto. Estamos passando aí uma pandemia, um tempo de isolamento social. Nós aqui na igreja não podemos nos reunir mais de 50 pessoas, então nosso culto é só online, não temos como fazer algo maior, mas estamos aguardando em Deus. E eu quero compartilhar com você isso mesmo, querido, porque eu creio firmemente que nós viveremos tempos extraordinários na presença de Deus. Eu estou crendo no meu coração que nós experimentaremos um derramar fabuloso de Deus. Nós viveremos um tsunami de avivamento que vai varrer todo esse litoral. Nós vamos experimentar milagres extraordinários, salvação de almas, famílias inteiras se rendendo ao Senhor. Mas para isso, Deus permite que venha um vírus. O coronavírus ou Covid-19, pare tudo. Parece que uma pessoa me perguntou assim: pastor, nós estamos num deserto, nós não podemos nem ir na igreja, a gente celebrar juntos, é um tempo difícil. E é sobre isso que eu quero dizer, para conversar com você nessa noite, rapidamente, se você me permite, que a promessa de Deus é sempre maior que qualquer tempo de deserto que a gente atravesse. E eu quero começar orando por você aí na sua casa. Eu quero pedir para que o Espírito Santo fale com você. Eu quero pedir para que Deus esteja agindo na tua vida, no teu coração. E eu tenho convicção disso, que o teu coração já está aquecendo aí. O teu coração já está mexendo aí, querido, de maneira gloriosa. Você está sentindo algo diferente. Sabe o que é? É o poder do Espírito Santo, porque hoje Deus quer falar com você. Deus quer ministrar o seu coração, porque a promessa é muito maior do que o tempo de deserto. E eu quero orar agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que onde chega essa palavra, onde está esse homem, essa mulher ouvindo esta palavra nesta noite, que eles experimentem um tempo tremendo, poderoso do teu agir, em nome de Jesus, amém. E não tem como a gente falar sobre que a vitória é maior do que o tempo do deserto, sem falar de Jesus. Eu quero compartilhar um texto que está em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 a 11, Preste atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus livra, a palavra de Deus salva. E em Mateus capítulo 4, do 1 a 11, que é justamente a tentação de Jesus. E diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na NVI, nova versão internacional, diz assim: E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Querido, você nunca teve curiosidade para ver um texto como esse? Olha que coisa fantástica que acontece na palavra do Senhor Jesus. Jesus é batizado, Jesus sai das águas, ele é batizado por João Batista, ele sai das águas, tem aquela coisa esplendorosa, a trindade se manifesta, o Senhor fala: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha que coisa tremenda, o Espírito vem sobre ele numa forma corpórea de pomba. Mas depois disso, o que acontece isso? Jesus é levado pelo próprio Espírito de Deus para o deserto. Querido, todos nós passamos por um tempo
de deserto. E deserto a gente costuma falar que são provas, momentos difíceis, momentos de agonia, momentos de aflição. Muitas definições nós temos para deserto. Todos passam por um deserto. Na verdade, a igreja cristã está passando por um momento, por um deserto. Nós não podemos nem nos reunir para adorarmos, para celebrarmos o Senhor juntos, para não haver contaminação, para não acontecer nada com ninguém. Nós estamos seguindo as orientações da vigilância sanitária, para a recomendação da saúde, para que ninguém tenha nada pior aconteça. Então, olha só, nós estamos, umas pessoas pastor, a igreja do Senhor está passando por um deserto, é verdade, porque nem mesmo Jesus escapou de passar por um deserto, nem mesmo Jesus, querido, deixou de experimentar isso. Agora, se nós aprendermos a administrar a nossa vida, enquanto nós estivermos no deserto, nós seremos conquistadores, e é isso que eu quero compartilhar com você, como sair do deserto vitorioso, porque a promessa de Deus para nós é maior do que qualquer deserto. Preste atenção nisso, que isso é a palavra de Deus para você. Olha, preste atenção, a promessa do Senhor Deus é muito maior do que qualquer deserto que nós atravessamos. Caso contrário, queridos, nenhuma outra situação vai nos ensinar. Se nós não aprendemos aquilo que Deus está nos ensinando no deserto, quando será? Se você estiver passando por um deserto e não souber tirar lições desse deserto, em nenhum outro lugar você vai aprender a ver a dimensão do reino de Deus. E quando a gente pensa em deserto, a gente entende que deserto é um lugar que não se compra nada. Deserto não se compra nada. Deserto não se vende nada. Não se compra nada, não se vende nada. Mas no deserto também não se desperdiça nada. Você não pode desperdiçar nada no deserto. O pouco recurso que você tem que administrar ele. Mas no deserto também não se guarda nada para o amanhã. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Ou então no deserto não se compra, não se vende, não se desperdiça, não guarda nada para amanhã. Mas no deserto algo extraordinário. A provisão diária para o deserto. Assim acontecia com o povo de Israel no deserto. Vinha um maná todos os dias, e a água brotava da rocha todos os dias. No deserto, quanto mais se depende de Deus, no deserto, quanto mais você confia nele, mais a pessoa preparada vai estar. Esse é um tempo de deserto. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais pecador você vai se sentir, e mais desafiado a ser santo você vai ser. Quanto mais você se aproxima de Deus, é assim. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos como nós somos carnais. E nós temos que fazer uma necessidade de fazer uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Aliança, um símbolo. Quando alguém vê uma aliança na minha mão, sabe, olha, ele tem uma aliança com alguém, sim. Eu tenho uma aliança com a pastora Conceição, pessoal, olha, assim nós temos que ter uma aliança com Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, eles têm uma aliança com alguém poderoso que é Deus. E o Espírito Santo nos permite que nós nos chegamos a um deserto para aprendermos a depender de Deus. Será que Deus nos está permitindo toda essa situação para nós aprendermos a depender dEle? Será que Deus não está permitindo tudo isso que está acontecendo hoje para que você aprenda a depender dEle? O Espírito Santo nos conduz a um deserto para quê? Para renovar a sua autoridade. Renovar a autoridade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Renovar a autoridade de filho. O Espírito Santo leva o deserto para quê? Para treinar a nossa administração na santidade. A Bíblia diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Olha só, o Espírito Santo que nos conduz lá. O próprio Espírito Santo nos conduz no deserto para quê? Para transformar você num líder manso, num líder autêntico. Pastor, mas qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado disso? Querido, se o Espírito Santo quer renovar a autoridade de você como filho, você tem que entender que o resultado disso é vitória sobre Satanás e seus demônios. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus fala assim, eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Deus, olha só que coisa interessante. O Espírito Santo, resultado disso,
uma restauração de comunhão com o Pai. E é isso que Jesus vai fazer. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O Espírito Santo nos conduz ao deserto, e o resultado disso é voltarmos a ter comunhão com o Pai. Será que nós não precisamos voltar a ter nossa comunhão com o Pai? Será que nós precisamos resgatar o nosso primeiro amor? Será que tudo isso não está acontecendo para que a igreja do Senhor volte a ter aquele primeiro amor, aquela paixão pelo Senhor? O resultado disso é a descoberta do benefício de ser servido pelos anjos. Uau! O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. O Salmo fala isso. O resultado disso, de passarmos para o deserto, é a restauração de ministérios. E eu sei que eu estou falando com pessoas aí, que um dia teve ministérios na casa do Senhor, um dia trabalhou para a casa do Senhor, e hoje estão aí, foram esfriando, e hoje estão sentadas no sofá. Mas o Senhor te chamou para isso, o Senhor te chamou para o serviço, o Senhor te chamou para a obra, o Senhor te chamou para coisas maiores. E eu quero desafiar você, passando essa pandemia, que você venha estar conosco, que você experimente as grandes obras que o Senhor tem feito, porque esse ano é um ano de transbordar. E nós transbordaremos no poder, na graça e na glória do Senhor. Isso não pode nos segurar. O resultado disso é autoridade para entrar na terra. Pastor, que terra? Que terra? Querido, todas as vezes que você sai de um deserto, você entra na terra prometida. O povo de Israel ficou 40 anos caminhando no deserto. Depois do deserto, eles entraram onde? Tomaram posse da terra prometida. E a nossa terra, a nossa pátria é no céu. A nossa pátria é no céu. É isso, querido. Mas conquistas de novos territórios. Pastor, qual território? Quem sabe o território que você precisa conquistar? A tua própria família que está longe dos caminhos do Senhor. Quem sabe o território que você precisa conquistar? É o próprio coração teu, que já está contaminado com as coisas desse mundo. E um dia esse coração foi do Senhor, e hoje tem tanta coisa aqui. No deserto, nós aguçamos a nossa sensibilidade com a voz de Deus. No deserto nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor. É na crise que a gente aprende. Nós ficamos mais sensíveis e aprendemos a recobrar valores. Voltamos a experimentar valores das coisas do Senhor. Uma das coisas que nós precisamos entender sobre valores é que nós saímos do deserto, entramos na terra prometida. É quando você sai da escassez e entra na prosperidade. Como, pastor? Sim, querido. Porque no deserto é escassez. No deserto você não vende nada, no deserto você não compra nada, no deserto você não guarda nada para amanhã. Mas na terra prometida é um tempo de você viver uma vida, e uma vida com abundância. Experimente isso. Mas infelizmente, Provérbios capítulo 27, versículo 7, diz assim, que a alma farta pisa o favo de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. Querido, nós nos acostumamos a tanta abundância da palavra de Deus, nós nos acostumamos com tantas coisas de Deus, que hoje, quando a gente nem percebeu, veio esse Covid, sabe para quê? A partir de agora você não pode mais ir na igreja, a partir de agora vocês não podem mais se reunir, a partir de agora cada um é isolamento total. E eu começo a perceber, meu Deus, antes eu tinha oportunidade e não fui. Antes eu podia ter ido no culto e não fui. Eu podia ter ido numa reunião de oração e não fui. Eu podia ter ido numa célula e não fui. Tinha um encontro com Deus e eu perdi a oportunidade. A alma farta pisa o favo de mel, mas para o faminto toda amarga é doce. Queridos, mas virá um novo suprimento de Deus. Teremos os frutos da terra de novo. Sabe por quê? Porque nós somos treinados em quê? Em gratidão. Grave essa palavra aí, gratidão. Se você conversar com as pessoas e falar sobre as crises, sobre aquilo que eu já faço, eu já passei por inúmeros desertos na vida, entrei e saí, mas cada pessoa que passa por um deserto na sua vida não é mais a mesma, porque o deserto traz lições, mas nós precisamos ainda aprender a agradecer a Deus. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É em tudo, até mesmo pelo Covid-19, até mesmo por um tempo de isolamento, porque você tem que aprender a dar graças a Deus que você parou para refletir. Olha, eu perdi tanto tempo, né? Eu podia ter ido na casa do Senhor, não fui, podia ter ido numa célula, não fui, e agora eu entendo, então eu quero agradecer a Deus, porque quando eu tiver a oportunidade, eu vou correndo para a casa do Senhor, vou celebrar junto. Nós devemos cultivar a gratidão em nosso coração. Ei, isso é palavra de Deus para você. Seja grato em tudo. Seja grato pela casa que você mora.
Seja grato pela família que você tem. Seja grato pelo alimento que o Senhor te concedeu hoje, nessa terça-feira, dia 12. Olha só o que o Senhor está te dando, meu querido. Nós temos que aprender isso. Nós seremos treinados no deserto a quê? A ter comunhão. Aproveitar e falar de comunhão, porque nós estamos vendo um tempo de isolamento. Nós temos que aprender um tempo de comunhão, porque após enfrentar o deserto, nós começamos a compartilhar as experiências que nós temos com as outras pessoas, e elas são edificadas. Olha, teve um tempo, eu tinha tido a oportunidade de ir na igreja, não fui. Tinha tempo de ir na célula, não fui. Mas agora, olha só, agora eu não vejo a hora de chegar, abraçar, dar uma fungada no cangote. Irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Está celebrando junto. Na hora que começa o louvor, sai da cadeira, vem para a frente, celebra a Deus. Não está nem aí que os outros pensam. O que importa é o que o Deus pensa de mim. Nós aprendemos a ter comunhão, querido. Porque aqueles que vencem, passam por um momento de deserto, têm autoridade para ministrar sobre os outros, assim, olha, é tempo de comunhão, aproveite a oportunidade, eu quero desafiar você, porque vai passar, #vai passar, e quando passar, não perca a oportunidade de ter gratidão e comunhão. No deserto nós somos treinados, nós temos a consciência da dependência de outras pessoas. No deserto nós recebemos a consciência que nós dependemos de alguém. Querido, você depende de alguém. Você depende de alguém. Nós passamos a saber o real valor de um amigo. Olha só, nessa pandemia que nós tivemos, talvez não sei se você, mas eu tenho parente que não pude nem ver, nem visitar. Amigos de longe, e às vezes um telefonema. Como é importante um amigo. Quão importante o valor daquele que as pessoas que nós convivemos. E isso ocorre porque o deserto forma caráter. Ele adestra, treina temperamentos. Agora, quem pode ensinar muito sobre deserto, para mim, a figura assim é Moisés. Moisés é tremendo. E ele experimenta uma transformação de mudança de caráter. Moisés é uma figura que nós temos que aprender sobre ele. Falar de deserto tem que falar de Moisés. Não tem como não falar de Moisés quando a gente está falando de deserto. E eu tenho certeza que você já ouviu muito falar sobre um líder justo, enérgico, temente a Deus, né? Chamado Moisés. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso que pisou sobre a terra. A Bíblia diz isso. Olha só, querido. Como que era o temperamento desse homem para a Bíblia registrar o homem mais manso que pisou sobre a terra, chamado Moisés. Mas você já ouviu falar no Moisés assassino? Não, pastor. E no Moisés brigão? Também não, pastor. E no Moisés fugitivo? Pastor, não é possível que Moisés, o homem mais manso que é sobre a terra, ia ser brigão, assassino e fugitivo. É isso mesmo, querido. Diante de tantas qualidades que ele teve, fica até difícil imaginar ele como um assassino. Mas no livro de Êxodo, capítulo 2, eu quero ler com você aqui. O livro de Êxodo, capítulo 2, fala sobre isso. Versículos 11, 12 e 15. Êxodo 2, fala assim, certo dia, versículo 11, sendo Moisés já adulto, foi para o lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio, se escondeu na areia. Pastor, Moisés fez isso? Fez. Teve que fugir. Mas foram necessários 40 anos numa terra estranha chamada Midian, para que o líder Moisés, esse mesmo líder, estivesse preparado para ficar à frente da multidão. Querido, para você liderar, para você ter algo de sucesso, Deus vai permitir que você passe por uma experiência de deserto. Quero que você entenda isso. E o mais um pouco de deserto, passou esse homem enfrentando a multidão, e essa multidão não era nada amistosa. Moisés recebeu muitas críticas severas, até cara a cara, assim. Quem você pensa que você é? Até dos irmãos ele recebeu crítica. Arão e Miriam. Eles não tinham nem nada do que reclamar, resolveram implicar com a cunhada, com a mulher de Moisés. Não tinha nada que reclamar dele. Ou seja, como não bastasse todo o problema do povo que ele levava, o povo murmurava da comida, murmurava que não tinha água, era tanta murmuração.
ele também teve que aturar os da casa falando mal da sua esposa. Querido, pensa bem, era problema no trabalho, problema em casa, e tudo isso aonde? Literalmente, no deserto. Veja bem se é fácil. Tudo isso acontecendo, e era no deserto. E a Bíblia aproveitou exatamente esse momento de briga, de família, para registrar a transformação ocorrida no temperamento de Moisés. Está em Números capítulo 12. O versículo 3 fala assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia sobre a terra. Mas o que transformou esse homem, assassino, brigão, no homem mais manso sobre a terra? Tempo no deserto. Ele aproveitou isso para aprender. Ele aproveitou esse tempo. E você? O que você tem aprendido com esse tempo do coronavírus? O que você tem aprendido com esse tempo de isolamento social? O que você tem aprendido com o isolamento da sua família, parentes que você não pode ver? O que você tem aprendido com esse tempo que você não pode nem vir na igreja? Um tempo do deserto. Moisés aprendeu. De assassino, brigão, fugitivo, para o homem mais manso que pisou nessa terra. E você? Como você reage quando é criticado no trabalho por todo mundo? Quando você chega em casa e ainda a família confronta você dos seus erros, como você reage? E se fosse o seu líder ainda, o seu discipulador, que aperta você por causa de um problema e começa a confrontar você, que está precisando de um ajuste? Qual que é a sua reação? A Bíblia diz que mesmo ele recebendo críticas, Moisés era manso. Ei, aproveite esse tempo para refletir. Aproveite esse tempo para pensar: Senhor, quais as áreas que precisam ser mudadas na minha vida nesse tempo de deserto? Quais as características do meu coração que precisam ser mudadas? Aproveite esse deserto que nós estamos passando como igreja do Senhor. Aproveite esse tempo do deserto e permita que o Espírito Santo faça uma transformação no seu interior. Que eu quero ser profeta sobre a sua vida nesta noite. Eu quero profetizar um novo tempo para você. Eu quero profetizar, querido, uma nova história para você. Eu quero profetizar um novo tempo de bênção, de unção, de graça, de glória de Deus. Eu quero profetizar restauração de ministérios. Eu quero profetizar restauração da tua família. Eu quero profetizar restauração da tua alegria. Mas aprenda, ser grato a Deus por tudo. Aprenda os momentos de comunhão. E aprenda que você tem que depender das outras pessoas. Quero orar por você. Quero abençoar a sua vida nessa noite. E eu quero pedir que o Espírito Santo te conduza no meio desse deserto que nós estamos passando. E que nesse deserto você possa tirar lições preciosas daquilo que Deus tem para você. Onde você está aí, talvez na sala, no carro, não sei onde você está. Mas eu quero pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Se você puder fechar os seus olhos, querido, se você puder ficar atento, abra os seus ouvidos agora, porque eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo mostre as características que precisam ser mudadas em você. Quero orar agora por você. Senhor, o Senhor transformou a vida de Moisés de um assassino, brigão, fugitivo, para o homem mais manso que pisou nessa terra. Mas para isso ele teve que passar um tempo de deserto. Pai, eu não sei as pessoas que estão ouvindo esta palavra nesse Tadel. Eu não sei, Senhor, onde essa palavra desse dia 12 chegará. Mas eu sei, Senhor, que como igreja do Senhor nós estamos passando por um momento de deserto. Mas deserto não é lugar para sepultar ninguém. Deserto é lugar para aprender e possuir a sair dele e entrar na terra prometida. Por isso, Pai, eu quero profetizar a abundância do Senhor. Eu quero profetizar a provisão do Senhor. Deus, está alguém agora passando necessidade, escassez. Haja provisão. Mas eu quero orar agora, Senhor, para confirmar que esta palavra que é pregada aqui é palavra tua, não é invenção humana. Deus, se há alguém nesta casa, onde estiver, onde esta palavra estiver chegando, que precisa do milagre do Senhor, em nome de Jesus, que haja um milagre, haja cura, haja restauração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Que bom estar com você. Querido, compartilhe esta palavra com alguém que você sabe que necessita. Ora, se você ainda não se inscreveu na nossa página lá no YouTube, Igreja Vida Antonina, vai lá, se inscreva lá, tem um sininho lá, clica lá para você receber as mensagens do novo vídeo que está caindo lá. A igreja está aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30, tá, querido? Das 13h30 às 17h, você pode vir aqui para nós estar orando, não vai ter ninguém aqui na igreja, a secretaria está aberta, você pode ter um tempo de oração, né? Esse tempo de isolamento social vai passar, e quando passar eu quero ver você aqui. Você é nosso convidado especial para estar conosco neste lugar. Eu creio nisso. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, o tempo de deserto passa. E quando a gente sai do deserto, a gente entra na terra prometida. Ei, tem uma terra esperando por nós, chamado Nova Pátria Celestial. E eu quero ver você lá. Eu quero convidar você, querido, para experimentar um novo tempo de Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de falar com você. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de ministrar a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor te fortaleça e que esse tempo de deserto seja um aprendizado na sua vida, como está sendo na minha. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço aí, em nome de Jesus.